Choi Baekhyun, meu irmão mais novo, sempre foi diferente de mim, ele não era um babaca imbecil. Ele sempre foi um filho obediente e bondoso. Após a interesseira dizer isso, nos somos levados um pouco mais no passado. Aonde podemos ver, o irmão mais novo da interesseira, sendo macetado. E após deixar o óculos cair, ele imediatamente leva um golpe, bem na barriga. Já o seu oponente, começa a dar risada. E então, o pergunta se ele não vai reagir. E sorrindo, ele o pergunta, se ele não vai entrar no clima. Porém, o rapaz, então fala da irmã dele, que ele é bem gostosa, e ele, ainda fala que adoraria macetar ela um pouco. Mas, imediatamente Choi Baekhyun, reagir. Porém, ele rapidamente desvia, e ao mesmo tempo diz estar feliz, por ele finalmente reagir. E sem demora muito, o valentão dá um direto, na boca do Choi. E após ele receber esse soco, Choi Baekhyun, começa a narrar. Minha família me abandonou, e minha escola não, me deixou ter uma vida normal. E com uma cara de louco, o valentão começa a aumentar seus golpes. E novamente narrando, Choi Baekhyun, continuava dizendo. Eu não tinha ninguém. Então, eu precisei ficar mais forte. E após empurrá-lo, o valentão então põe a mão no que sobrou do nariz. Já, Choi Baekhyun, rapidamente cospe o que ele pegou. E levantando seu cabelo, Choi Baekhyun, afirmava que, se o que o valentão queria era atormentá-lo, agora será ele que o atormentara. Já o valentão, começa a reclamar do que ele fez com ele. E ainda no chão, ele mandava seus amigos pegarem o Choi Baekhyun. E no outro dia, na sala de aula, era possível ver vários estudantes falando do Choi Baekhyun pelas costas, dizendo que ele havia se tornado um delinquente e que também a irmã dele havia entrado na Nexus. Mas, enquanto ele estava de cabeça baixa, ele rapidamente era chamado por um rapaz que dizia ter ouvido rumores de que ele havia detonado vários amigos dele. E com um sorriso na cara, ele rapidamente perguntava se ele queria entrar na Nexus. Choi Baekhyun então o encara. E pegando pelo cabelo, ele imediatamente o maceta. Porém, apesar dele ter nocauteado esse cara e muitos outros, Choi Baekhyun acaba por entrar na Nexus. E passado um tempo, enquanto caminhava, Choi Baekhyun percebe algo de estranho. Que era um de seus colegas da Nexus, dizendo para ele fugir imediatamente dali. Mas, Choi Baekhyun não demonstra reação alguma ao ouvir isso. Porém rapidamente, vários rapazes se aproximavam. E enquanto avançavam, um deles revela que eles só foram ali para acabar com os membros da Nexus. Mas, ele é rapidamente abatido pelo Choi Baekhyun. E com um olhar firme, Choi Baekhyun revela que não irá fugir de maneira alguma. Porém, por eles serem muitos, a luta acabou se prolongando. E enquanto Choi Baekhyun olhava para trás, ele era imediatamente macetado pelas costas, fazendo assim ele cair de joelhos. Mais rapidamente, um dos caras acaba afundando a cabeça do Choi Baekhyun no chão. E por ter chegado no seu limite, Choi Baekhyun afirmava que ele não conseguia se mover. E irritado consigo mesmo por ter resistido somente até ali, um desses caras, rapidamente, pretendia aleijar o Choi Baekhyun. Porém, ele era rapidamente salvo. E sem entender o que estava acontecendo, Choi Baekhyun imediatamente reconhece o homem que o salvou, ninguém menos que Kim Cheol-su. E ainda de costas, Kim Cheol-su dizia estar impressionado com ele. E ele ainda diz que já tinha ouvido rumores de que alguém bastante forte havia entrado para Nexus. E com um sorriso na cara, Kim Cheol-su dizia que a partir de agora, Choi Baekhyun poderia se dirigir a ele como seu irmão mais velho. Fazendo assim, Choi Baekhyun fica sem palavras. Já os caras, rapidamente, reconhecem o líder da Nexus. Porém, um deles gritava que era para eles avançarem, pois agora não tem mais volta.
E ouvindo isso, eles rapidamente avançavam. Já Choi Baekhyun dizia: eu odiava ver as costas das pessoas. As costas de meu pai e irmã que abandonaram nossa família. As costas dos infelizes que me desprezavam. Porque eu sempre vi as costas daqueles infelizes. Mas naquele dia, pela primeira vez, eu pensei diferente. Vendo aquela cena, eu prometi a mim mesmo que eu seguiria aquele homem. Já nos eventos, após a derrota do Fortão, era possível ver os dois irmãos sentados. Mais rapidamente a interesseira quebra o silêncio, perguntando o porquê ele se uniu a Nexus. E se levantando, Choi Baekhyun a dizia que ela não tinha o direito de perguntar isso a ele, e ainda ele dizia que o atual irmão mais velho dele o pediu, que ele se tornasse o novo gerente da Nexus. E a partir de agora ele só fará o que o Kim Cheol-soo pedir. E a encarando, Choi Baekhyun dizia que não é para ela tentar ir contra o Kim Cheol-soo, ou ele a mandará de arrasta para cima. Após isso, já passado um tempo, em um local diferente, Choi Baekhyun se encontra sentado e reunido com todo o seu novo grupo da Nexus. E irritado, Choi Baekhyun diz que muitas pessoas visitam este lugar e sem se importa com a presença da Nexus. E ele diz que isso é estranho, pois os outros alunos deveriam ter medo em apenas ver um membro da Nexus presente naquele lugar. E ainda falando, Choi Baekhyun afirma que ele já sabe o motivo disso estar acontecendo. O motivo é que todos eles são uns ninguém, que são um bando de frouxos, porém ele também revela que uma boa parte da culpa e dos professores que atualmente não estão levando a Nexus a sério. E os encarando ele revela que isso só irá mudar quando eles passarem a seguir as ordens deles sem questionar. Mas subitamente, um de seus novos subordinados rapidamente diz que tudo o que ele acabou de dizer é baboseira. Fazendo assim Choi Baekhyun olhar para ele. Já o subordinado continua dizendo que ele muito jovem e diz que não conseguia entender como ele virou o líder deles. E ainda o encarando Choi Baekhyun, o pergunta se ele tem algum problema com isso. E irritado, ele afirma que tem sim. Mais rapidamente, Choi Baekhyun dá uma macetada nele. E com o taco na mão, ele imediatamente o peneirava. Mas o cara o chama de maluco e fica sem acreditar no que ele acabou de fazer. E enquanto viam essa cena, os outros membros da Nexus ficavam paralisados. Já Choi Baekhyun rapidamente dizia: se tiverem problema comigo, então venham bater de frente onde e quando quiserem. Mas lembrem-se. Então Choi Baekhyun imediatamente começa a girar o taco, fazendo assim o pobre coitado gritar. E com um olhar de maluco, ele afirmava que não pegara leve com ninguém que ousar se rebelar contra ele. Já próximo dali, era possível ver a interesseira. E ao olhar para tudo aquilo, ela demonstrava estar bastante enojada com o que seu irmão acabou de fazer. Já em um apartamento de uma professora, ela rapidamente se surpreende com o estrago que havia sido feito ali. E como se isso não fosse o suficiente, Choi Baekhyun manda que seus subordinados atormentassem também as pessoas próximas desse professor. E após isso após o outro foram desistindo. E enquanto uma professora estava juntando suas coisas para ir embora, ela ao mesmo tempo o perguntava o porquê dele querer permanecer naquele colégio. Já o professor imediatamente responde: quem deixaria seu trabalho por causa de crianças? Elas são tão assustadoras assim? Se acontecer algum problema, eu vou dar uma bronca neles. E também, nós podemos acabar com nosso sofrimento indo embora, mas as crianças que são vítimas deles podem ir de arrasta para cima. No mínimo, eu deveria cuidar dessas crianças. E ouvindo a professora responde sarcasticamente: parece que temos um grande professor aqui. E passado um tempo, enquanto corria na chuva, a interesseira ficava desesperada, tentando entrar em contato com o professor. Porém, ela finalmente descobriu o que aconteceu com o professor.
a linha que seu próprio irmão havia cruzado. Mas, felizmente, o seu professor havia sido tratado a tempo. E enquanto permanecia na cama, o professor dizia à interesseira de longe: "Por que está chorando? Vou ficar bem depois de ser tratado. Mais importante, e as crianças, estão bem?" Porém, apesar de ouvir isso do professor, ela decide que este é seu limite. E então, ela finalmente decidiu deixar a Nexus de uma vez por todas. E com um olhar firme, ela afirma que fará de tudo para destruir a Nexus. Já no tempo atual, a interesseira afirmava que esta é toda a história. E ainda falando, ela diz que não tem como consertar pessoas. E aquele homem, que um dia ela chamava de irmão, ele tem de ir de arrasta para cima. E ouvindo isso, o ruivo diz que apesar dela dizer que ele tem permissão para acabar com o irmão dela permanentemente, ele ainda assim afirma que tentará consertar o irmão dela. Já no outro dia, alguém rapidamente joga uma mesa em cima de um outro cara, fazendo assim ele sentir um certo desconforto. Mas, imediatamente o cara que jogou a mesa dá uma macetada na cara dele. E com um olhar sério, Park Hyun rapidamente diz: "Colégio Boncheon, destruído." Enquanto isso, em outro local, era possível ver um cara todo amarrado. E com o telefone em sua mão, o de cicatriz rapidamente dizia: "O colégio Orion já era também." E com um olhar sério, o prota imediatamente diz: "E você Kim Dong-yeon?" E sorrindo de cicatriz também falava: "Parece que ele está meio atrasado, hein?" Já Kim Dong-yeon, enquanto subia as escadas, ele olhava seu celular, e ao ver as mensagens de seus amigos, ele imediatamente diz: "Infelizes. Parem de ficar se mostrando, levou um tempo só para chegar aqui, sabia? Mas vou acabar com eles mais rápido ainda." E surpreso, Kim Dong-yeon ficava se perguntando para onde o grupo da Nexus tinha ido. Já a interesseira, enquanto pilotava sua moto, ela é rapidamente surpreendida com uma moça na estrada, pedindo ajuda. Então ela imediatamente para. E tirando seu capacete, ela perguntava o que tinha acontecido. Mas a moça, rapidamente dá um sorriso. E se aproximando, ela dizia para a interesseira: "E disseram que você era esperta, pobre coitada." Ao ouvir isso, a interesseira fica confusa sem entender o que está acontecendo. Porém imediatamente, vários membros da Nexus a cercaram. E pondo a mão em seu ombro, um homem dizia para ela seguir eles em silêncio, ou ela terá problemas. Mas a interesseira rapidamente se irrita. E sem aviso, ela desfere um golpe com seu capacete. Já a menina de trás dela, imediatamente puxa seu cabelo, e manda ela parar de fazer tanto alarde. A interesseira então, dá uma macetada nela também. Porém, ela era rapidamente posta para dormir. Ia olhando para ela, um deles dizia que finalmente ela havia sido posta sob controle.